dia, Diego. Ô, Diego, eu escolhi você. Essa aqui é uma apresentação que eu fiz lá para o município de Congonhas do Norte. Antes de apresentar, eu gostei muito de ter conversado com você, sabe? Você é um menino um rapaz, né, de 25 anos, né? 22. 22? Isso. Está estudando o quê? Sou estudante de medicina veterinária. Medicina veterinária. E eu vim aqui na Floricultura União e você me recebeu muito bem. E eu vi que você é um potencial muito grande para a extensão rural, certo? E eu acho que esse trabalho aqui, ó, independente de ser, né, eu acho que ele tem similaridade com o que você vai trabalhar na sua vida. E eu aprendi muito com vendas também quando eu trabalhei na Paris Modas, sabe? Então a extensão rural ela é muito parecida, né? Você tem que vender um produto, certo? E outra coisa que eu acho assim, por que eu estou compartilhando primeiro com você? O Viktor Frankl, um sobrevivente do Holocausto, quando ele sobreviveu e voltou em Harvard para dar aula, ele falou o seguinte: nunca procura a fama, nunca procura o sucesso, nunca procura o dinheiro primeiro. Ele é consequência. Vai fazendo e você vai encontrar Exatamente. a fama, o sucesso e tudo mais. Isso é produto secundário, tá certo? Então eu estou te fazendo isso, compartilhando, e dependendo do que apresentar aqui, eu vou já de prontidão e encaminhar para o pessoal lá de Congonhas do Norte, que é o objetivo final disso aqui, certo? Mas eu achei melhor passar, né, fazer essa passagem por você, passar pelo filtro chamado Diego. Gostei muito da sua iniciativa, da abordagem sua minha aqui. É um prazer. Tá, então vamos lá. Então, Diego, eu vou começar no propriamente dito aqui, que é potencialidade e perspectiva da fruticultura comercial em Congonhas do Norte, tá certo? E aí eu vou fazer algumas bases científicas, de experiência, e filosóficas também, porque eu acho que todo mundo se completa, todo cientista, Einstein, René Descartes, Aristóteles, todos eles tinham uma formação científica, mas eles se completaram na filosofia, sabe? Né? Então, aqui eu fiz uma idealização, sabe? Eu idealizei essa coisa. Eu fui lá 5 vezes como voluntário, né? Na perspectiva de desenvolver uma fruticultura que ficou para trás lá. Eu iniciei, mas depois, através de um processo que eu perdi o sangue e tal, e aí eu interrompi em 2021, retomei em 2025. Então, aqui eu tenho a honra de ter tido idealizado, né? Mas eu tive colaboradores, né? Eu vi essa turma aqui, não é fácil, não, ela dá pesada. É o seguinte, são os colaboradores. Eu nunca vi uma turma tão animada, tão diligente, como, por exemplo, o prefeito de Congonhas do Norte, que é o Fabrício, a Rúbia, secretária de Agricultura, a Vanusa, chefe de departamento, Anderlene, presidente da Câmara, Carlos Eduardo, que é o Cadu, do Secretaria de Turismo, e o Toninho e Maria Saldanha, certo? Que são produtores lideranças ali do município, que tem muito a ver com esse início desse trabalho. O Toninho capitaneou a ideia e agiu. Ele foi muito diligente. E o Zé Alves também. E eu estou aqui como voluntário, né, até então, porque vão ver a partir disso aí o que isso aqui vai dar. Mas Congonhas do Norte é um município muito interessante, como vocês vão ver aqui, certo? Então, aqui é só uma apresentação do título, que é Potencialidade e Perspectiva da Fruticultura Comercial em Congonhas do Norte. Então, vamos lá. Então, primeiro a gente tem que confrontar fatores de atratividade e fatores desafiador. Fatores de atratividade são aqueles que impulsionam a gente a fazer alguma coisa, certo? E os desafiadores são aqueles que tendem ser como, né, restritivos que a gente vai ter que batalhar, vencer. Então, um primeiro fator que Congonhas do Norte tem como fator de atividade é o clima. Lá é um tropical de altitude muito interessante, em que praticamente todas as fruteiras de consumo consolidado são possíveis de produzir comercialmente ali, sabe, com grande produtividade e qualidade, né? Então é um clima que a gente, né, de altitude, né, ele tem aí na cidade tem aproximadamente 1.042 metros, e aí circunda, permeia, né? Quer dizer, há uma variação aí do município, relevo muito bom, um relevo, né, permeabilidade do solo também muito interessante, o relevo suave, né, muito interessante para você plantar ali tirando as várzeas, né, as meia encosta, tudo. Praticamente não tem, na região agrícola lá não tem montanha, é tudo com a declividade muito interessante. Então, esse é o primeiro fator, que é a aptidão para cultivo de fruteiro diversificado e numa dimensão muito grande. O município tem quase 400 km², certo? Então dá para trabalhar bastante.
Aí, quais são os fatores de atratividade? Primeiro, o mercado de frutas e derivados, né? Ali tem o PA já instalado e tem a CCA da Beatriz lá, uma menina que faz um trabalho, uma profissional lá de Valinhos, que faz um trabalho espetacular, acho que em parceria com a Anglo, que é a comunidade que sustenta a agricultura. Então já é um mercado que ela vem batalhando, eu tenho observado, sabe? É um projeto contraponto. Então, eu acho que esse projeto, essas idealizações aqui, elas vêm para poder fomentar, para poder otimizar o trabalho dela. E os mercados tradicionais já existem. Então, por exemplo, lá já tem o PA, certo? Aqui tem uma imagem aqui lá da Secretaria de Agricultura, da Rúbia, lá com um trabalho que ele fez com o Vadeci lá, extensionista anterior, e aí então tá aí esses produtos aí sendo mostrados. E outra coisa que a gente tem que sempre pensar quando a gente pensa em mercado é o 5P do marketing, do mercado. Primeiro é o produto, que no caso aqui é fruta. O público aqui são diversos públicos, eu vou mostrar para vocês. Tem o turista, tem o público local, tem esse público aí das CSA, tem o público do PA, tem o ponto ou praça, porque lá é um ponto muito importante, né? Um município muito bem localizado, né? Com um fluxo de turismo muito grande. Preço também é uma coisa importante, porque o preço, através desse programa de política pública, eles atingem um preço mais valioso, um selo social também. E a promoção não necessariamente é o Black Friday, promoção é você fazer uma apresentação de um produto saudável, um produto com a embalagem, né? Então você promove o produto. Então, nessa perspectiva que eu vou trabalhar, a primeira coisa que a gente tem que colocar é mercado, certo? Então já tem o PA e conta o município então com a Associação de Simão Lavrinha, que são públicos aí também trabalhados pela Anglo, a Associação do Assentamento lá, a Associação do Assentado de Simão Lavrinha, tem o da Santa Cruz de Alves e tem de Extrema também. Então aqui, ó, a gente percebe aqui que nós temos aqui o seu Eustáquio, né, comercializando aqui, através de um processo muito interessante, porque esse trabalho que a Beatriz faz, ele une as pontas, né? Ele une o produtor, ela organiza os produtores e organiza os compradores lá de Conceição Madentro e Congonhas do Norte. Muito interessante esse trabalho dela, certo? É um exemplo, né? Ela organiza lá os hortigranjeiros todos e fornece mensalmente e tal, com vários tipos de cesta, né? Tem as cestas mensais, tem as cestas quinzenais e tudo mais. E lá também tem um mercado lá de Conceição Madentro, que o Toninho vende muito lá para o mercado. Tem também os restaurantes, as lanchonetes, as pousadas, e aqueles que estão ali nas proximidades, que são potencialmente, que podem ser aproveitados. O supermercado BH, tanto lá no Cerro, quanto lá na Serra de Cipó. Então tem todo um potencial de mercado. Vamos lá. Aí tem os turistas também, né? Lá tem 44 cachoeiras, dentro do circuito do Serra de Cipó, né? Muito bonitas essas cachoeiras que estão aí, são 44, próximo de Extrema lá, próximo da cidade, sabe? Já tem um fluxo muito grande. Tem os mercados ali próximos, né? Que é o lado da Feira de Gouveia, a Feira de Conceição Madentro, está aqui o Brito, né? Que o nosso colega trabalhou muito com ele lá, eu tive o prazer de contribuir com a fruticultura dele lá também, junto com o Adriano, lá, que hoje está em Presidente Celino, e aqui uma idealização que a gente tem já na região. Ó, para você ver, já existe aí em datas, em Gouveia, essa venda ambulante, que paga-se um preço muito grande. Agora, o que precisa é a gente ter uma inovação colocando uma placa das instituições apoiadoras, para que o turista que ele passe sente-se seguro, observando a logomarca da Polícia Militar, da Anglo, da Emater, da Prefeitura. Então, isso dá uma certa blindagem de segurança no subliminar do turista, ele vai dar parada. Eu já tive um caso lá no Paraná, em Sertanópolis, que eu fui assim, meio burlado, que eu acho que porque eu não observei isso aí, certo? Às vezes a gente está com fome, está querendo dar uma descansada e acaba parando em um lugar que pode tornar um lugar perigoso, tá certo? Então, vamos lá. Então, agora, esses são os fatores de atratividade. Agora, vamos ver o que a gente precisa fazer. Suar a camisa. O Einstein fala que 99% é transpiração e 1% de inspiração, certo? Então, o que eu pensei? Implantar um programa municipal de fruticultura de Congonhas do Norte, que é o que eu denominei de PMFCN,
Programa Municipal de Fruticultura do Congonhas do Norte. Só que eu vou discorrer aqui sobre a etapa 2025, 26, certo? Então, aí eu começo a fazer buscar os campos filosóficos aí. Aí o Jorge Lucas, ele fala que os sonhos são extremamente importantes. Né? Eu não coloquei o importante aí. Você não pode realizá-lo se não puder imaginá-lo. Então, você não consegue realizar uma coisa se você não imaginar. Tá certo? Então, você está vendo aí o cara sonhando lá e tal. Os sonhos são extremamente importantes. Faltou a palavra importante. Outra coisa também que eu acho bacana dessa primeira filósofa americana, é o único dia nos Estados Unidos que tem dedicado a pessoa é da Helen Keller, que nasceu cega, surda e muda. E ela colocou essa frase muito interessante. Ela falou que nenhum pessimista descobriu o segredo das estrelas. Nenhum pessimista velejou para terras que não constavam no mapa. E mais importante, nunca um pessimista abriu um novo horizonte para o espírito humano. Certo? Então, essa possibilidade de fazer um trabalho desafiador, que é o programa, a gente tem que ancorar nesses filósofos, tá certo? E aí, o que é as metas? Ou ações ou metas? Eu ouvi na CBN que meta é um sonho com data marcada. Ah, eu quero ir na praia. Quando? Quando der. Isso é sonho. Agora, quando eu quero ir na praia em dezembro de 2027, isso é meta. Meta é um sonho com data marcada. Então, vamos marcar essas métricas aqui. Ó. Primeiro, implantar o pomar demonstrativo municipal. Isso é urgente. É a partir de março de 2025 ou 2026. Ou então é muito difícil, sabe? Porque a oportunidade de reserva de muda, de preparar o solo, tudo é agora. Senão, perde-se a mão do tempo. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai passar a perder uma coisa importante. Então, esse pomar demonstrativo, eu vou mostrar para você mais adiante, eu vou colocar só os títulos aqui. Agora, nós temos que melhorar os pomares domésticos. Por quê? Porque tem na perspectiva do que está aí, ó, implantar a polpa de fruta. Como é que nós vamos tocar? Fazer igual Beracórregos, melhorar os pomares domésticos e munir, fornecer a fábrica com os pomares domésticos, até que cheguem os pomares comerciais, ainda que lá tenha alguns, né? Implantar a fábrica de polpa de fruta municipal. Já houve, vou mostrar para vocês, iniciativa diligente lá das lideranças e produtores lá de Congonhas. Excursão a Catas Altas, fabricação de vinho. A gente nota que já lá em Conceição Madento, o Matheus, a Fabiana da Prefeitura, já está fazendo um vinho. Mas para legalizar, tem toda uma questão, tem toda uma avenida aí para frente para a gente tornar essa coisa comercial. Certo? Então nós precisamos, a Silmara já se dispôs a receber a turma lá, certo? Há muito tempo eu já venho falando para a turma de Conceição e Congonhas, para a gente precisa fazer uma excursão lá em Catas Altas. Aí alguém falou, mas lá é jabuticaba. Eu falei, não, lá tem de uva também, porque a Samarco, eu tive a oportunidade de acompanhar a produção lá no Geraldo Luzia e na Wanda, de plantio de uva, e eles fazem sim vinho com a uva, ainda que o que é notabilizado lá é da jabuticaba. Também nós temos que partir para a criação de atrativos turísticos, arborização da cidade, criar barracas, certo? Normatizar, porque também a gente tem que ter bom senso e disciplina na fábrica de polpa de fruta, nas barracas, no pomar demonstrativo. O pomar demonstrativo não é a casa da mão Joana. Então, eu vou mostrar aqui adiante. Primeiro, o primeiro ponto, que é estímulo. Aí vocês estão vendo uma visita que foi feita lá, recepcionada pela Nádia, magistralmente pela Nádia e pela Nega, um trabalho que o Clóvis empenhou, né, junto com o pessoal lá do Central, capitaneado aí pelo Paulo, o extensionista anterior. Então está aí uma visita, né? Está aí o Fabrício, a Darlene, está o Cadu, está o Zé Alves, está o Toninho, está a Maria Saldanha, está a Vanusa, está a Rúbia, está todos aí discutindo, vendo os aspectos, né? E aí a gente tem que aprender com o Joel Baker. Saia fora de suas fronteiras, vá ver o que os outros estão fazendo lá fora. Escuta, pergunta, e depois volte e faça melhor. Tá certo? Então, aqui à esquerda a gente vê a fábrica de polpa lá de Beracórregos, que foi visitada há pouco tempo, recentemente. Foi só triscar, só comunicar e rapidamente eles foram lá, certo? E gostaram muito da recepção e do que conheceram lá. Então,
Aqui vem uma coisa interessante do Pierre Dac, que ele fala o seguinte: o passado é o futuro em preparação. Qual que é o passado nosso que nós vamos ter em 2030? É hoje. Então, o passado é o futuro em preparação, é o hoje em preparação, tá certo? É uma conotação de responsabilidade. Então, e outra coisa também, todas as coisas foram criadas duas vezes. A primeira criação acontece na mente e a segunda é aquela propriamente dita, certo? Então, tudo você vai ver que a fábrica lá de Beira-Cogos aconteceu desse jeito e essa também vai ser. E outra coisa, que vem do Abraham Lincoln também, que é assim, que tem a ver com isso aqui. Decida se algo pode e deva ser feito, que é a fábrica de polpa. Depois encontraremos o como. Esse como, nós estamos batendo cabeça lá para ver o como, mas é a parte mais fácil que tem, é o como, certo? Ainda que vai despender suor, mas decidir o que é que vai fazer é que é mais importante, certo? A fábrica de polpa, então, aqui, ó. O que aconteceu nessa fábrica de polpa? De forma diligente. Primeiro que o Matheus, lá em Conceição Madento, já começou a fazer polpa de fruta para vender, certo? Mas ele também é desejoso e está integrado ao time de Congonhas do Norte. Para quê? Aí ele está vendendo na casa dele, certo? A pessoa ali, mas e para vender para o município? Para vender para o município tem que fazer igual Beira-Cogos, está registrado pelo mapa. Então, teve essa primeira visita e teve, capitaneado pelo Carlos Bressan, uma magistral iniciativa dele, né? Muito interessante. Nós nos reunimos lá em Alves com esses participantes aí, ó, com a turma do convênio da Emater com a Anglo, com a turma lá de produtores, e a gente discutiu. E cada um deu uma contribuição lá na perspectiva de já iniciar esse processo de implantação. O Carlos Bressan está lá, a alta direção da Anglo, trabalhando essa questão dos recursos e o cronograma para aplicar. E aí tem um alerta, né, do Rogers, da Roger, que fala o seguinte: mesmo que estejamos na pista certa, seremos atropelados se ficarmos parados na pista. Se a gente ficar parado na pista, vem outros municípios vizinhos aí, pela lei da coisa, eles passam na frente. Então, quem vai na frente bebe água limpa. A segunda coisa que é importante, eu acho que fundamental, é implantar o pomar demonstrativo municipal, certo? Porque o produtor, ele é aquilo que está escrito aqui no provérbio sueco: Deus dá a cada passo a sua minhoca. Entretanto, ele não joga minhoca no ninho. Ou seja, o produtor vai ter que batalhar, suar. Então, esse é um pomar demonstrativo que, depois de muito andar lá em Congonhas do Norte, eu verifiquei que a propriedade da Úrsula, do Toninho, é o mais, por várias razões que eu vou mostrar no slide seguinte, é o mais interessante, certo? E aí vem um outro reforço filosófico que nos impulsiona a fazer isso aqui, ó. Que uma visão do Joel Baker, uma visão sem ação não passa de um sonho. Uma ação sem visão é passatempo, é ativismo. Uma visão com ação pode mudar o mundo, tá certo? Como mudou a Grécia, como mudou muita coisa. Aí o que acontece? O que o pomar demonstrativo é? O pomar demonstrativo é um coelho. Numa corrida de Olimpíadas, eles colocam o coelho para determinar o ritmo e todo mundo vai atrás, certo? Então, o coelho é o pomar demonstrativo. E os corredores lá são os pomares de Congonhas do Norte, certo? E aí a gente vai aplicar. E outra questão do pomar demonstrativo, ele vem de uma ideia da Maria Teresa Calcutá, que ela fala o seguinte, que a gente tem que começar com certo? Com da dignidade, educação, todas as dimensões para a formação de um ser humano, você tem que dar, e não de forma segmentada, separada, que não vai levar a lugar nenhum. Dá comida para um, dá roupa para outro, dá educação para outro, tudo em separado, e não vai chegar a lugar nenhum, certo? E Jesus também, Jesus só pegou 12 apóstolos, ele não pegou 13 não, senão ele ia dispersar. Mas através de 12, hoje tem 2 milhões de cristãos, tá certo? Então, de 12, hoje nós temos 2 milhões. E se ele tivesse pegado 24, teria 4 milhões? Não, teria às vezes nenhum, porque ele não ia fazer um trabalho de base bem feito. Então, quando a gente une Jesus, Maria Teresa Calcutá e essa ideia do coelho, é o que é o pomar demonstrativo, tá certo? Então, outra coisa que nós vamos poder, desafiador, capacitação dos produtores. Nós temos que dar treinamento para eles. Aonde? No pomar demonstrativo e lá no pomar demonstrativo e nos pomares que a gente que tem que melhorar para a polpa de fruta. E outra coisa, por que pomar? Por que fazer? Porque fazer é a forma mais eficaz de dizer. Certo? Não adianta palestrar. Olha para você ver, olha o que a Maria Teresa Calcutá fala, que as palavras convencem e o exemplo arrasta.
Não se preocupe porque seus filhos não te escutam, mas te observam todo dia. Então é exemplo fazer. E outra coisa que vem do Emerson, o maior filósofo americano, que ele fala que argumentos não convencem. Isso é triste, mas é verdade. Argumentos não convencem. O cara sabota silenciosamente, ele escuta, mas depois vai para casa e pensa. E o Alexandre o Grande foi aquele que fez, né, aqui, através dos ensinamentos de Aristóteles, aqui, ó, tá lá, fazer é a forma mais eficaz de dizer. Ele conseguiu fazer porque ele falava e fazia, certo? Então é uma ideia muito interessante filosófica aqui. Agora, o que é a propriedade e gleba selecionada do Toninho? O sítio da Úrsula. Vocês estão vendo aí o Toninho, numa visita que eu tive aí mês passado? É uma área ideal, tipo do tamanho do Emilson lá em Altaz, que também eu pretendo fazer um trabalho lá. O sítio da Úrsula, do Toninho. Quais foram os critérios, então? Foi na Unidunité, não, porque lá tem o perfil do produtor, que é muito importante, que o Toninho é fruticultor, ele é diligente, ele é comerciante, ele tem sociabilidade, certo? O solo lá é um solo muito interessante, característico do município, da média geral do município, certo? Com permeabilidade, textura, relevo, luminosidade, dimensões adequadas para fazer isso aqui. Eu já fui em pomares lá que não tinha dimensão para colocar todas as fruteiras de consumo consolidado. Então a gente vê aqui à direita que o Toninho a gente já vem trabalhando desde 2019 com o Toninho. Localização está perto da cidade, 5 quilômetros da cidade para a gente fazer eventos, pomar doméstica ao lado dele para a gente confrontar, né, o comercial com o doméstico, o espírito dele de liderança. Então por isso que a propriedade dele foi selecionada. Eu não conheço nenhuma propriedade por essas razões, por esses fatores aí que fez com que pode ter outro, pode, mas eu não conheço, tá certo? Então, quais são as principais as novidades a adotar nessa pomada demonstrativa? Nós temos que fazer uma seleção de fruteiras de consumo consolidado para o mercado. Né? Nós não vamos ficar inventando fruta que o pessoal, a gente vai gastar muito tempo para explicar que fruta é essa. E as espécies e variedades adaptadas ao clima. Muda. Nós temos que jogar ali muda de idoneidade varietal e sanitária, estrutura de legislação. Tudo. A gente tem que dar esse exemplo através de mudas. Modalidade de cultivo. Nós vamos fazer um uso chamado do uso do cultivo mínimo. Racional, viu, Diego? Tá entendendo, Diego? Então, assim. Aí o que acontece? O sistema de irrigação nós vamos ter que adotar o mais viável. O manejo de poda, adubação, controle de doença, colheita e pós-colheita. Então vai ser um momento rico, um palco rico de aprendizado, de troca de experiências. Aí, quais são as fruteiras aí? Ó? Eu coloquei aí, se a gente colocar, praticamente o produtor vai estar presente no mercado todos os dias do ano. Só que para uns, não vai ter todos eles, ele vai pensar. Através do pomar demonstrativo, ele vai selecionar alguns, certo? Ele vai selecionar alguns, um, dois ou todos. Né? Se o cara for feirante, é bom todos. Mas se ele for um cara que lá na frente ele pensar em vender para Ceasa, ele já tem que pensar mais em uma, duas, no máximo 3 fruteiras, certo? Porque ele tem que fazer escala de produção, ele tem que ganhar em saber treinar bem a mão de obra, economia de escala. Mudas. Olha para você ver uma coisa interessante. Muda. Olha a variação de cor que tem essas laranjas aí. O mercado quer uma coloração. Ele quer laranja Bahia daquele jeito. Sem semente, sem isso aí. Aí você encontra um tanto de laranja Bahia com essa variação. Não, tem uma coisa errada. Ou seja, foi muda a genética. E aqui embaixo está um quadro que eu achei bacana, que eu vi lá em Atibaia, no Centro Cage, que ele mostra o seguinte. Um cara casou com uma mulher e nasceu um menino chinês, nasceu um negro, nasceu uma menina meio holandesa, então a mulher traiu o homem. Ou seja, quando você pega uma semente, tem lá aquela flor daquela planta foi polinizada por vários pais, certo? Então, isso que é uma ideia de que muda, é isso aí. A genética precisa, sabe? As plantas matrizes lá, do qual o enxertador, o produtor, tem que ser idôneo. Não pode sair catando qualquer coisa, não, certo? Houve uma seleção ali muito demorada e com muita precisão para poder ter essas variedades que hoje tem no mercado, que a gente chama de consumo consolidado. Aí, a modalidade de cultivo que nós vamos fazer é cultivo mínimo. O que é cultivo mínimo? É o mínimo necessário para ter a produção máximo, próximo do máximo, certo? Não vai precisar de, em geral, né, na maioria dos casos, em razão do perfil dos produtores, nós não vamos arar, gradear, a não ser que seja um terreno muito compactado pelo piso do boi, aí a gente ara, mas em geral é fazer isso aí, ó.
certo? A gente vai ter uma área exclusiva da planta, que geralmente vai variar aí de 7 a 12 metros quadrados por planta, certo? O resto vai ser manejado, considerado fora da área do cultivo mínimo, que é roçar o mato, o pasto, a braquiária que está ali, né? As culturas espontâneas que está do lado, certo? Então a gente pega um raio aí de 1,20 m, 1,50 m a partir do centro da cova, né, do cada uva, aí a gente pega um raio de 50 centímetros, vai depender do espaçamento. Então, o cultivo mínimo é isso. Eu vou dar todo o preparo com exclusividade para a planta na cova e fora da cova, para que a planta nutra. Ela se nutre de água e adubo, com exclusividade. Ali não pode nascer mato. Ali é cobertura morta, certo? Cobertura morta. Então é isso aqui que é a ideia. A gente vai fertilizar tanto, adubar, corrigir a acidez, tudo na cova e fora da cova, porque eu preciso que essa raiz saia fora da cova. Para ela ter uma grande copa, eu preciso ter uma área também de exploração grande. Aí, o que nós vamos fazer com as uvas? A gente pode manejar com roçada, ou a gente pode fazer isso aqui que o Zé Luiz já fez lá em Papagaio, que é o seguinte, plantar o quê? Fruteiras como abacaxi, né, que é praticamente lavoura, maracujá, plantar hortaliça e tal, para otimizar o uso racional da terra, tá certo? Podas. Aí lá nós vamos ensinar as podas de formação, poda para colheita escalonada da goiaba, da uva, certo? O controle de porte, poda para controle de porte. Então tem variação de podas dependendo do objetivo, né? Porque podar é para quê? Para quê e por quê, certo? Não é como é que poda a árvore, como é que poda para quê e por quê, certo? Então, é responder essa pergunta, para quê e por quê? A formação para ter uma planta baixa, aberta, certo? Uma colheita escalonada, porque eu vou fazer a poda da goiaba a cada mês, durante 6 talhões, tal, para organizar aquilo ali, para ter colheita todos os dias do ano, né? Receita todo dia no ano. E o controle de poda para me facilitar ensacamento, colheita, pulverização, tá certo? Bacana, tá entendendo? Sim, senhor. Tá. Então vamos lá. Projeto de irrigação também. Nós vamos fazer um tupiniquim, nós vamos fazer simples, porque a simplicidade, segundo muitos especialistas, é o mais elevado grau da tecnologia. Então nós vamos fazer o quê? Com microgécio, com microaspersor, ou então usar o gotejador, mas de modo que aquela área de absorção vai ter que ser colocado os nutrientes, a água, tá certo? Então aí tem várias opções que o mercado oferece e que a gente vai implantar lá e vai explicar direitinho para os produtores nos dias de campo. Plantio. Também nós vamos ter que usar o plantio correto, colocar ali, tirar a sacola, cortar no fundo, puxar para cima, colocar no nível, né? Colocar no nível ali rente, porque não pode afogar o tronco. Então são detalhes que a gente vai explicar para que não incorra em insucesso, como gomose, incítrus e muitas plantas, quando afoga o tronco, tá certo? Agora, o que eu vou mostrar aqui agora para validar essa ideia minha? Isso aí veio de quê? Veio do nada? Não. É porque na Emater eu trabalhei basicamente com pomar demonstrativo para mostrar isso para os produtores, para os extensionistas e isso para os produtores, porque os meus clientes eram os extensionistas. Então eu maximizei essa coisa apostei nessa coisa da pomar demonstrativa. Aqui está um pomar demonstrativo que eu implantei em 2013, fui convidado do pessoal da Embrapa aqui de Sete Lagoas. Em 2013 eu implantei e até 2022, quando eu saí da Emater, a gente fez ali treinamento, dias de campo, tal, anualmente, na Semana da Integração Tecnológica. Lá eu estava, né? Nos últimos anos com o Denis Sanap, para poder coordenador estadual, para a gente poder mostrar aos produtores, porque ali tem milho, tem, né, que é o principal produto ali da Embrapa, de milho e sorgo, mas nós fizemos um pomar. Aqui está algumas lideranças lá da Embrapa, o Roberto, tem o Fredson, né, tem então estava a turma aí, a gente discutindo, num evento da unidade demonstrativa. E aí, gente, qual que é a metodologia? Eu aprendi, quando eu formei em agronomia, na extensão rural, a pedagogia do Paulo Freire, que é o educador, ao ensinar, aprende, que é o extensionista, né, com o coordenador com o extensionista. Quando o coordenador ensina, ele aprende com o extensionista. O extensionista, quando ensina para o produtor, ele também aprende. E o produtor, por sua vez, ao aprender, ensina para o extensionista. O extensionista, ao aprender do coordenador, ele ensina para o coordenador. Então, é uma pedagogia muito interessante do cara que ganhou 40 títulos de honoris causa nessa área.
ganhou no mundo todo, Harvard, Cambridge, Oxford, né, aqui nas principais universidades aqui do Brasil, Unicamp, né, USP e tal, UNB. Então tá aí. Agora, outra coisa, aí ó, a gente usava para eventos aí, para eventos eventos da Semana da Integração Tecnológica, certo? Aí tá eu aí explicando aí, em 2018, 2017, né? São eventos que a gente fazia, que a gente pretende também fazer aí. Pretende fazer também aonde? Em Altaz, se tudo der certo. Isso aqui tudo é prospecção. Esse trabalho meu, viu, Diego, ainda está em fase de coisa, mas só que tem que dar urgência, porque senão tem gente que já está procurando, certo? Está procurando. E eu vou dar uma chance para que isso aconteça o mais rápido, para me definir o meu rumo. Aí, aqui está a Fazenda Santa Maria, em Curveiro, que o Maurílio, que está aqui à esquerda, junto com os proprietários, o Dr. Marcos Aguinelli e a Sandra, e o filho deles, eles estão aí porque o visionário prefeito e ex-presidente da Emater, o Maurílio, o que ele fez? Quando ele assumiu a Emater, ele conheceu o trabalho da Emater e depois voltou pela quarta vez, terceira e quarta vez como prefeito de Curveiro, ele viu que a fruticultura seria uma boa alternativa de renda, certo? Para o produtor. E aí a gente montou lá com essa ideia de pomar demonstrativo, com o mais diversificado, aí, ó, maçã produzindo lá, né, região quente, produzindo o que? A Eva, a Princesa, a Condessa, certo? E aqui, então, nós temos lá um pomar demonstrativo que, infelizmente, por questões, né, de mudança de ideologia política, está lá meio abandonado, está lá, o Emater não pode dar continuidade, mas a gente tem que respeitar, certo? Mas aí foi um grande... O Maurílio ganhou como o melhor prefeito do mundo dentro de uma gestão e é um líder. Esse é um líder mesmo, tipo Alexandre do Grande. Todo dia cedo está lá no Mocherifado fazendo o carro andar, porque não é fácil ser prefeito, certo? Um grande estadista que nós temos aqui em Minas Gerais, que poderia ser até governador, tá certo? Então aqui é o Maurílio na Fazenda Santa Maria, que eu trabalhei de 2013 na implantação até 2020, tá certo? Esses são os eventos. Também no posto agropecuário de Conceição Madeira, que segundo o Zé Duarte, em 1994 ele implantou, né, ele trouxe umas ideias que ele tinha lá da experiência lá do regional de Divinópolis, basicamente Itaúna, Divinópolis, e aí ele implantou lá o posto agropecuário que tem várias serventias, dentre elas o posto agropecuário, né? Aqui é um evento que teve na gestão anterior do Zé Fernando, né? Acho que na primeira gestão foi em 2013, né? Tá aqui. É aqui? 2013. Aí é um evento que teve lá, a participação da Ivete, a vice-prefeita e tal. Para isso que é o pomar demonstrativo. É como uma vela. Não pode ficar debaixo do candeeiro, tem que iluminar lá em cima. Se não tiver evento, não tem sentido fazer o pomar demonstrativo. Aí o Paulo Freire também fala uma coisa interessante, que da arrogância pedagógica que a gente tem, né? Que a universidade tem, que a gente que é formado tem. Só educadores autoritários negam a solidariedade entre o ato de educar e o ato de serem educados pelos educandos. Só eles separam o ato de ensinar do de aprender, os autoritários. De tal modo que ensina quem se supõe sabendo e aprende quem é tido como quem nada sabe, ou seja, jogar conhecimento para cima do produtor. Né? Extensão rural, segundo Paulo Freire, não é lançar e jogar, cuida aí, ó. Eu sei, você não sabe e tal. Então, Paulo Freire, a pedagogia dele, que aliás é a pedagogia socrática, lá de Sócrates, do Piaget também, de outros de notório saber na área de educação, né? Do Mário Sérgio Cortella, que o sucedeu lá na gestão da Secretaria de Cultura lá de São Paulo. Então, são todos eles que têm uma linha assim, de pedagógica em respeito à sabedoria do outro, certo? Aqui, a Associação de Beiracoque também. 2013, o Paulo, né, eles implantaram a fábrica de polpa e viu que precisava de um pomar ali próximo para inovar a tecnologia, para poder romper, aproveitar os pomares domésticos, mas também fazer com que os pomares tivesse uma inovação. E aí foi implantado lá, aqui uma visita recente que a gente teve lá com a Nádia, certo? Então aqui tem historicamente uma linha histórica dos eventos que ali aconteceu.
E aí, em 2018, por questões também políticas, a Nega, né, que é a presidente da associação, ela perdeu o mandato, e aí teve uma linha opositora lá, tal, e houve um afastamento. E agora, recentemente, com a Nádia, a gente voltou lá. E o que puder contribuir, a gente está contribuindo com o apoio do Leandro, né, que é o gerente aqui de Sete Lagoas, que está querendo muito desenvolver a região. É um gerente visionário, né, o Leandro. Ele está fazendo um trabalho muito bom aqui no Regional e a Emater com isso, eu acho que ganhou muito. Teve com o Clóvis, né, uma participação muito, né, decisiva, né, para a coisa, e aí, né, teve o Tarcísio também, tal, e o Leandro veio dar um plus. Agora eu vou falar de algumas coisas, que é o seguinte: eu tive como base da minha experiência, porque eu nasci pobre e a Emater pagou, graças a Deus, pagava pouco, e eu tinha que educar. Eu tinha que ganhar vida, certo? E aí eu via que em Sete Lagoas, Valentes, Eustáquio, todo mundo que tinha uma grande capacidade, eles tinham um trabalho no final de semana para poder complementar a renda. A ponto do presidente da Emater, o Paulo Ferraz, falou para o Rasguido: ô Rasguido, a Emater nunca vai pagar o que você merece, se vira, para de reclamar, dá seus pulos, no sábado e domingo. Então está aqui o Retiro das Rosas, que desde 2098, o Edson, quando eu larguei um copo, o Edson, o gerente, falou: não, Juscelino, eu aprendi foi mochando boi lá quando era coordenador lá lá em Muriel, no norte de Minas, lá na Carlos Chagas. E aí o que acontece? Aí no Retiro das Rosas foi onde que eu conheci muita coisa, junto com o Nivaldo, né? E todo sábado eu fiz 254 visitas de 8 horas, podando, suando a camisa, pegando câncer de pele e tudo mais. Foi aí que foi uma das minhas escolas, certo? Eu não aprendi essas coisas que eu ensino hoje, que eu capitalizo hoje, que é matéria, eu passo para matéria, eu aprendi foi assim, enfrentando a onça, certo? Enfrentando, caindo, levantando, aprimorando, errando, corrigindo o erro, indo para outra direção, certo? Então, aí foram o quê? Foram mais de 254, umas 2.000 horas, né, fazendo, acontecendo de 7 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Depois, a dona Dalva também, que ainda é o único trabalho que eu continuo, dos 12 que eu fazia no final de semana, eu dei um fim dos demais, mas por questões muito particulares, muito afetivas, e por uma razão que eu os agradeço, tal, uma questão diferenciada, eu atendo elas desde 2008 na implantação até agora 2026. É o único ponto, porque eu cheguei no momento que eu falei: não, eu tenho que agora ser seletivo. Então vai ser Dona Dalva até quando ela quiser. O meu sítio eu estou pretendendo reformular, ainda tá em reforma. Altazes e Congonhas do Norte, até que eles se posicionem até o mês que vem, certo? Senão eu vou ter que partir para outros que já estão pretendendo. Então aqui, ó, tá aqui a Dona Dalva, né? A Dona Dalva e o Helder Mendonça, proprietários. Com esse pomares, a gente pôs praticamente todas as fruteiras de consumo consolidado ou não, fazendo todos os sistemas de sustentação possível para fazer os testes, tudo. Aqui foi uma escola, certo? Foi uma escola. Juntamente com a loja lá do Paris Móvel em Paracatu, foi graças a esses pomares que eu aprendi e hoje eu repasso para a matéria. Porque eu vi que os médicos da UFMG fazem assim. Meu irmão era médico da UFMG e o que ele fazia, ensinava, é o que ele fazia. E aqui na Embrapa também eu fico vendo também, certo? Não sei por que tem algumas instituições que falava, né, curiosamente, não sei por que, falava que isso é proibido. Não é proibido, não. O Alexandre Moraes falou que não é proibido agora, não. E também o jurídico falou para o Clóvis, falou assim: ó, é um erro histórico da Emater proibir o funcionário de fazer uma coisa que não é da missão e missão da Emater, e que é o pequeno produtor, e quando usa o final de semana e usa o veículo e tudo mais, não usa tempo nem recurso da empresa, certo? Aqui está o Elísio, né, um empresário de sucesso aqui de Sete Lagoas, ele da fazenda dele lá, CCE, aí tá. Então eu vou só passar aqui esse próximo, que tem tempo, né? Qual que é o problema? Não sei. Hum? Manda uma olhada. Pode olhar. Eu posso continuar? Tá, então tá. Porque nós estamos aqui na reunião e aí o Diego vai dar uma saidinha. Posso tocar? Então tá. Vou continuar aqui e finalizar.
E é o seguinte, aqui então está o Elísio, então o Elísio, né, aqui de Sucesso, né, todo, eu ia lá a cada 3 meses. Aqui está o sítio Varanda do Dr. Carlos César também, que é outro que eu compartilhei juntamente desde 2014, junto com o Elísio, que é amigo do Elísio também, junto do Paulo. E aqui está o sítio do Dr. Carlos César, aqui na Silva Xavier. Aqui está o Ed Mafra também, o Luiz Mafra, lá em Lagoa Santa, desde 2004 até 2021, certo? Quando eu afastei. Aqui está a Fazenda Catazal, do Carlos Lopes, da rede, né? Da rede cosmético, maior coisa da rede aqui de Minas Gerais, tem mais de 60 lojas. E aqui em Auma, Carlos Lopes, com o Wela, grande Wela, né, funcionário dele, que tem um talento e um conhecimento grande também em fruticultura. A gente pôde compartilhar experiências com ele. Aqui está o Aras Fora, do Vicente Brex, né, do EPA, proprietário do EPA, do Mineirão, lá em Pedro Leopoldo. Também a gente desenvolveu um trabalho que eu interrompi em 2022, 2027, então foi só mais ou menos 5 anos lá, mas deu para colocar muita coisa interessante. Teve uma vez que eu até perguntei, falei, ô Vicente, o seu pomar é o melhor, mas não é porque os outros não sejam, é porque o último tem que ser melhor, é obrigação. Cortella fala que o melhor livro que vai escrever é o último, é o mais recente, né? Aqui é o Aras Morada Nova, da Cristiane Gutierrez também, que foi um período curto, só de 3 anos, né, lá na fazenda Aras Morada Nova. Aqui é do primo do Toninho, né, o grande, né, empresário aqui da iluminação, né, o Paulo com a Kelly, a esposa dele, tem um sítio que já teve até um curso da Emater lá, um treinamento da Emater que está aqui embaixo, o Toninho teve presente. O Toninho está sempre presente nesses treinamentos. E em Conceição Madenta, aqui, onde que tem um evento, o Toninho está dentro. E aí o que acontece? Foi aqui, ó, a turma de extensionistas do regional aqui de Curvelo e Sete Lagoas, certo? Graças a essa, cedeu lá um momento para a gente aproveitar esse trabalho meu. Então, esse trabalho meu foi muito, acho que útil para a coisa, para a Emater também. E aqui, então, outro fator desafiador é melhorar o pomar doméstico, né? Então, a gente tem que fazer uma programação, certo? Então, a gente está pensando em fazer em 3 módulos para os produtores lá de Congonhas, que é em julho, que é aquelas práticas de julho, em setembro ali aquelas extratos culturais, em dezembro aquela coisa de colheita, pós-colheita, da transformação do produto, certo? Então, esse é um objetivo. Outra coisa, excursão a Catas Altas. Por quê? Vocês estão vendo aqui à esquerda que a Fabiana, que é praticamente uma Embrapa e uma instituição de pesquisa, ela é uma trabalhadora lá, mas eu estou chamando ela de Embrapa e extensionista também, porque ela cuida bem do pomar como ninguém nunca cuidou, eu já vi na minha vida. Ela faz vinho, ela faz polpa de fruta, ela faz tudo. Só que tem que dar métrica a isso aí, né? Questão sanitária e tal. Então o pessoal de Conceição tem que acordar e fazer as coisas de forma mais estrutural, a estrutura, porque a ideia dela já tem. Certo? Agora, precisa ir lá em Catas Altas para ver como é que eles transformaram esse vinho artesanal, que fazia igual a Fabiana, igual aqui embaixo também está o Matheus ao lado da extensionista de Conceição Madenta, da Adriana. Então, também estão fazendo. Mas, para poder ganhar mercado, precisa fazer o que está aqui na direita. Houve uma evolução lá em Catas Altas, que eles transformaram uma coisa que era artesanal, transformou numa coisa agora industrial, através da Provarte, que é a associação lá dos produtores de vinho e uva de artesanato. Certo? E aqui eu vou colocar mais uma coisa filosófica aqui embaixo, que é o seguinte: não fique sempre na estrada principal, indo apenas para onde os outros já foram. De vez em quando, saia da estrada e penetre no bosque. Você certamente verá alguma coisa que nunca tinha visto antes. Talvez seja uma coisa pequena, mas não a ignore. Siga, explore tudo ao seu redor. Uma descoberta levará a outra e antes que você perceba, terá algo de valor sobre o qual pensar. Alexandre Graham, certo? O homem da lâmpada aí, né? Acho que é da lâmpada. Aí o que acontece? Precisa lá em Catas Altas, eu já falei muitas vezes, está precisando fazer igual fez lá em Beira Córregos. E a normatização, que isso é importante, né? Tem que ter disciplina. O homem que não tem disciplina acaba, sabe, acaba pobre.
certo? Normatização na fábrica de polpa, na barraca dos quiosques, no supermercado demonstrativo, tem que ter norma, certo? E para normatizar, por exemplo, qualidade, quantidade, periodicidade, como, quem vai entregar o quê, quanto, quando, qual a periodicidade, qual a quantidade que cada produtor da família precisa organizar. Esse é um trabalho para o Brian, lá da Emater, junto com a secretaria, Rúbia e Vanusa. Precisa disso. Não é só fazer uma fábrica de polpa, não. Vai ter muito bate-boca. E aí, para evitar isso, tem que normatizar. Tem que antecipar com normas, para que a gente prevê a quantidade, a qualidade e a periodicidade da entrega. Certo? Porque senão estoura. Chega um produtor, estoura a capacidade e os outros ficam chupando dedo. Proibições. Aquisição é muito comum, o mercado é tão bom de polpa, de quiosque, de repente o pessoal vai lá no Ceasa, compra e sai vendendo, como tentaram fazer lá em Datas, né? Naquela fábrica lá de Datas, eles estavam comprando no início, esqueceram que o objetivo era fomentar a fruticultura na região e começou a comprar e aí falou, sabe, destoou o objetivo daquela coisa lá do projeto território. Então a fábrica de polpa de fruta, na feira de quiosque, nós precisamos de proibir muitas coisas. E aí precisa sentar, discutir com as lideranças, por regra, certo? Ser firme. Embalagem também. O cara que vai comprar, ele quer rastreabilidade. Quem produziu? É daí mesmo? Como é que é? Ele quer saber de tudo que foi. Então, na embalagem, o consumidor está de olho aonde que foi, tem alguma coisa social nesse trem, certo? Tem muito turista que eles têm um aspecto social que eles relevam muito isso. Aspecto sanitário, isso, respeita leis trabalhistas, respeita uma série de coisas que a gente tem que observar. Senão a gente vai ficar vendo navios. E aí tem que etiquetar, tem que ter a etiqueta lá. Aí, normatização para utilização na demonstrativa. Primeira coisa, o direito de propriedade é do Toninho. Certo? O destino da produção é do Toninho. O patrocínio da muda não é dele, nem dos insumos, materiais e mão de obra, porque lá em Ubá, lá em Nova Serrana, os pioneiros foram patrocinados para despertar uma nova possibilidade de renda, certo? E então, a gente tem que fazer uma agenda também dos eventos, certo? E aí a gente tem que também criar atrativos, arborizar a cidade, tornar ela como lá no Japão, lá na Coreia, arboriza, todo mundo vai lá, e aí com isso fomenta a economia local. Nos bairros, a minha proposta é colocar cada bairro com uma espécie de arbórea, de flor, né, e que não rebenta passeio, que são a quaresmeira, ipemirim, a escumilha resedar, que está lá em Pedro Leopoldo, a gente vê muito flamboyant mirim, certo? A quaresmeira, tudo. E então, na entrada da cidade, uma alternação, alternado a cada 50 metros, porque o carro, quando passa, a velocidade aproxima uma planta da outra, então a cada 50 metros fica um projeto muito barato na entrada da cidade. De onde? Lá da entrada da Maria Saldanha, passando pelo Poço Zema e chegando até o início da cidade. Vai dar 1,5 km e tal, de um lado para o outro, umas 200 mudas é suficiente, certo? Então, plantar agora nesse texto da chuva seria uma boa ação rápida, diligente, mostrando que o negócio é para valer, certo? Porque, olha para você ver o que o Richard Bach fala, uma pequena mudança hoje pode acarretar-nos um amanhã profundamente diferente. São grandes as recompensas para aqueles que têm a coragem de escolher as trilhas altas e difíceis, ainda que as recompensas acham-se ocultas pelo tempo, certo? Aí, nós estamos acabando aqui, né? Criação de atrativo turístico. As barracas também, com essa logomarca, blindando aí, dando segurança a quem está ali, o turista que saiu lá de Belo Horizonte, São Paulo, Rio Grande do Sul, ele quer saber disso também. Além da qualidade do chute, ter segurança de parar ali com as crianças, com a família. Depois, nós temos que ter um incentivo para atrair turista. Como? Olha aqui o Circuito das Frutas. O Circuito das Frutas, nós fizemos uma visita lá em São Paulo com os técnicos, até algumas lideranças, né? O Dr. Marcos Agnello com a coisa foi lá, com a esposa, com a Sandra, e foram vários extensionistas aqui do regional, de Curvelo, Belo Horizonte, e Diamantina e Sete Lagoas. E aí a gente conheceu a integração daqueles municípios, Valinhos, Indaiatuba, Itatiba, Atibaia, Vinhedo, Jundiaí, Jarinu e tal. São 11 municípios que uniram para fazer um turismo, pegar aquele turista de Campinas, de São Paulo e do Brasil todo, e fazer um roteiro, certo? Então a gente poderia simular assim, ó,
De 8 similar ao que eu vi lá. De 9h30 a 10h30, a gente vai lá na Maria Saldanha, o turista. Ela vai mostrar como é que faz o vinho, como é que colhe a uva, como é que. Aquele negócio todo. Depois o Toninho. Passa lá no Toninho, que está a 2 quilômetros distante. Depois passa, almoça. Depois vai para a fábrica de polpa de fruta. E depois vai no pomar do Mateus, que está integrado ao trabalho lá de Congonhas do Norte também. Então é uma forma de fomentar a renda para o produtor. Certo? Depois, o Colipag também, gente. Fica de olho, o Toninho já tem jabuticaba, tem uva, a Maria Saldanha, então o Colipag, olha o tanto de eventos que tem em Pedra Azul e Marinalva, é você ganhar dinheiro, olha o preço que eles pagam aí, ó. Olha para você ver, né? Dá um stop aí nesse slide e olha para você ver o valor que eles pagam, certo? A família é doida que a criança conheça de onde sai a fruta, não sai da indústria, sai de um pomar, de alguém que trabalhou, tá certo? Então, aqui, ó, Colipag, que já está muito consolidado em Sabará, é aquela ideia mesmo, não é nada inventando a roda aqui. Incentivo a atrair turistas. Como? Também já dá curso aqui diferente. Nós vamos ter curso para quem? Para os produtores aqui, é de graça da extensão rural, mas tem esse aqui que o Toninho pode dar, e a Maria Saldanha, o Matheus também, que ele vai dar para aqueles caras de onde? De BH, aqueles caras que têm dinheiro. Chacareiros lá de Lagoa Santa, de Joatuba, de BH e tudo, Esmeralda, eles vão até lá e ele dá um curso e ele remunera. É uma forma de remunerar, certo? Através de 3 modos. Em julho, o cliente, né, vai, o participante vai em julho, setembro, outubro. Julho, setembro e dezembro. Ele vai fazer o turismo e passa um dia lá de julho fazendo isso, de setembro e dezembro. E também, outra coisa, é a comercialização também dessas frutas nas festas religiosas e eventos de gastronomia. Né? Olha para você ver, a religiosa, o caminho da roça, que tem Conceição Madento, o queijo e vinho, que é tradicional lá da França e aqui em muitas cidades do Brasil. Então, estimular essa coisa, a venda, incluir nessa gastronomia o queijo e o vinho, certo? Que é um casamento, é igual a goiabada com queijo. Aqui também outra coisa, já existe o campeonato de pipa. E aí, passando nessa última reunião lá com a Anglo, lá, com o Carlos Bressan, eu até brinquei com a turma lá e não sabia, ó, é o festival de pipas, né? E aí, coloca essas barracas lá, ó, no dia de fruta, do programa do CSA, né, da Beatriz, coloca da Anglo também, junta todo mundo. Tem que juntar todo mundo. E aí, gente, qual que é os ganhos, então, o que interessa desse programa? Congonhas do Norte. Família de produtores, né, com aumento de renda, empregabilidade, né, porque normalmente quem trabalha com fruticultura ganha melhor, aumentar a empregabilidade do município, né, porque o maior bem que podemos dar a uma pessoa não é apenas partilhar nossa riqueza com ela, mas levar a descobrir sua própria riqueza. É do Benjamin Disraeli, um jurista inglês, certo? Então a gente tem que dar a esses caras essa chance. E o comércio local? Quem vai ganhar? Nós vamos ter um aumento do PIB. Por quê? Porque vai aumentar emprego, vai aumentar a dona que vai fazer, né? Vai ter toda uma questão vai ter toda uma questão de renda lá para o município. E as instituições apoiadoras também vão ter maior reputação. E segurança alimentar, que as pessoas vão ter maior longevidade. Então, os ganhos esperados para Congonhas do Norte, pela implementação, é a melhoria dos índices de felicidade, não só de renda, de toda a cadeia. O IDMH vai aumentar, o PIB vai aumentar, o aumento de renda das famílias vai aumentar, o aumento do empreendedorismo vai aumentar, a empregabilidade dos trabalhadores vai, o município mais próspero e melhor qualidade de vida da região, aumento da renda dos comerciantes, sucessão familiar nas propriedades, que é um grande problema hoje, todo mundo quer fugir da propriedade porque não tem uma atividade que remunera, o senso de pertencimento, porque o Maslow fala que isso é muito importante, reputação das instituições e liderança. São todos ganhos, certo? E aí, vou mostrar aqui um estudo de caso. Estudo de caso. Tá gostando? Bom. Então, já está finalizando. Não sei quanto tempo deu, mas já está finalizando. Aqui é o seguinte, eu vou tomar 2 casos de possibilidade de evolução que eu trabalhei durante muitos anos, né, com eles. Com o quê? Com pomar demonstrativo lá de Papagaio, com o Zé Luiz, e houve o que eu falo de variação patrimonial. Onde que ele vendeu na porta da casa dele, vendeu no varejo da cidade, ele vendeu
ele vendeu para o PA, ele invadiu todo o mercado possível lá que existia à disposição das políticas públicas, do local. Ele teve uma visão 360 graus, sistêmica, da ligação da fruta com a cadeia, onde pode comercializar, certo? Aí a fase 1 foi uma fase muito interessante do prefeito que já faleceu, o Fábio, teve a ideia, né, a partir de um seminário que eu dei lá em Pará de Minas, eu mostrei os fatores de atratividade desafiador de 5 fruteiras. Aí o Fábio falou que em papagaio, que mexe com a ardosa, mão de obra mais escassa, tal, ele identificou com o abacaxi. Aí o líder lá apostou, que a gente sempre coloca essa ideia do pomar demonstrativo, precisa do apoio externo. O prefeito deu as mudas, deu todos os insumos e colocou lá na propriedade Zé Luiz. E aí teve uma participação sequencial dos técnicos da Emater, a gente aprendendo, né, fazendo, manipulando, fazendo, com encontros periódicos, e foi a coisa acontecendo. O que resultou? Resultou nisso aí, ó. Olha aqui, o abacaxi hoje não tem uma fusariose. O Zé Roberto, lá do Triângulo Mineiro, nos encaminhou 30 mil mudas, né, vendeu lá de um produtor, que ele selecionou, e olha para você ver, até hoje não tem um pé desde 2008, né? Não tem um pé com fusariose, porque as mudas foram boas. É o que eu falo, essa variedade ninguém vai desbancar ela pelo sabor. E a fusariose é fácil de controlar, porque ela não fica mais que um ano no solo depois de feita a colheita, ser abandonado. E aí você planta, faz uma rotação de cultura e volta a plantar abacaxi quando der. E nem é necessário, pode fazer uma rotação, vai mudando de área o abacaxi. O Zé Luiz faz isso há mais de 15 anos, a partir do pomar demonstrativo que a gente fez lá, né? E aí o que acontece aqui, ó, olha o sucesso. Aí veio a Silva, deu continuidade, certo? Aí o que ele viu? Que ele gostou do abacaxi e diversificou para quê? Banana, figo, tangerina, laranja, uva, e ele foi gostando da atividade, certo? Olha para você ver como é que um trabalho tem que ser assim, consistente, e não ficar igual beija-flor, atacando em tudo e tal. Então eu optei por esse modelo mesmo, sabe? Foi uma metodologia que eu optei. Então, otimização do uso da terra. O que o Zé Luiz fez? Olha para você ver, amendoim no meio do abacaxi, certo? Toda bananeira que ele planta, ele rotaciona muita banana, ele planta tira uma safra só, ele coloca naqueles primeiros meses alface, hortaliça e amendoim. Olha para você ver o que é a inteligência do sujeito que a gente tem que aprender, o que o Paulo Freire falou. Ao ensinar, a gente aprende, e ele, ao aprender, nos ensinou. Aí o que ele vendeu também? Política pública, PA, municipal, estadual, certo? Para as escolas. Precisa de fazer isso. Senão, se não tiver na ponta o dinheiro entrando no bolso, o cara não entra na atividade, tá certo? Aí os diversos momentos aí da entrega lá em Papagaio pelo Fábio, capitaneado pelo Fábio e pela Silvia. Aqui ele também vendendo na porta da casa dele, certo? Olha, ele vendendo de bicicleta, ele começou a vender de bicicleta, depois através das mudas, ele fez isso aqui, ó. Aí, ó, vendeu lá, começou a ganhar dinheiro, começou a entusiasmar com a atividade, certo? Vendeu para o mercado local, na porta da casa dele, PAA, e aí aconteceu isso. Ele saiu de uma bicicleta, com a venda das mudas de abacaxi, ele comprou essa caminhonete, depois comprou outra melhor. É isso que a extensão rural tem que trabalhar, é variação patrimonial, não há outra maneira, é variação patrimonial, não é podar, não é coisa não, certo? Aí também tem a autoestima, né? Reportagem, televisão, lá de Divinópolis, Minas Rural, revista, e o cara ficou, a vida não é só ganhar dinheiro, certo? A vida é isso aí, ó. Por que o Messi, o Neymar, eles gostam né? Também eles gostam dessa coisa, da valorização pessoal, certo? Uma autoestima. E aí, outro caso, para finalizar, que é o caso do Luiz Flávio. Com 1,5 hectare, ele é um empresário da fruticultura exemplar. Eu não conheço no Brasil nenhum fruticultor de sucesso na produção e na comercialização como Luiz Flávio. Aí, meu filho, aí é outro departamento. Aí é o seguinte, é muito suor, é muita inspiração, nesse caso não é só 1%, não, é muita inspiração, é muita experiência de vida e é muita tecnologia, é uma garra extrema de segunda a sábado, garrado lá no 1,5 hectare com 5 funcionários, vendendo para o mercado de elite Belo Horizonte, sabendo toda a previsão, o que vai colher, desde o 1º de janeiro a 31 de dezembro, quantas goiabas que ele vai colher por semana, tudo. Então ele tem curvas de resposta, de experiência, e ele já programa todo o mercado baseado, as podas dele, toda é programada, tudo programado, tudo qualidade, quantidade, periodicidade,
inovações, ele inova na questão de industrial. É um exemplo único para mim. Eu já rodei esse Brasil todo, mas nunca vi ninguém igual Luiz Flávio. Luiz Flávio é um ícone da fruticultura, talvez do mundo, certo? Porque eu nunca vi uma reportagem, certo? No Brasil com essa coisa consistente. E qual a área dele? 1,5 hectares. 1,5 hectares, certo? É 1,5 hectares. Ele abandonou empresas como a Ciba-Geigy, um tanto de coisa, formado em administração de empresa, formado em química têxtil. E está aí o Luiz Flávio dando um grande exemplo. Não tem esse negócio de Iveco, não tem esse negócio de Iveco, Ciba-Geigy, não. A fruticultura trabalhada nessa perspectiva, e é isso que a gente espera lá em Congonhas do Norte, que tenha o pequeno produtor fornecendo para o CAA, que já está satisfeito, tal, mas nasça lá pessoas, né, que têm esse potencial, sabe, de força, né, a força motriz como o Luiz Flávio. Então, muitas, né, já fizemos discussão lá, já a turma de Conceição Madeira foi lá conhecer a fábrica dele, certo? Aqui, ó, foi lá conhecer essa fábrica aqui, ó, né, a fábrica Fruz. Compre o fruto Fruz, vocês vão ver que não tem nada igual. Não tem suco Aurora, essa coisa toda, porque é de polpa de fruta. Tem o quê? O que tem lá? Goiaba, produzindo o ano todo, mangaubá, uva Bordeaux e Niágara, acerola Okinawa e graviola morada, certo? É a base da produção dele, tá certo? E aqui, gente, para finalizar, chegou ao final, que é o seguinte, essas instituições de Congonhas do Norte, viu, Diego? Elas todas são importantes. A prefeitura, a Emater, a Anglo América, que já está fazendo um belo trabalho. E aí a mensagem do Henrique, ó. Vamos então levantar e agir com entusiasmo para qualquer resultado, ainda realizando, ainda perseguindo, aprendendo a labutar e a esperar. Certo? Só que a essa espera, gente, nós temos que agir. Certo? Tem que ser diligente, senão o bonde da história passa. A oportunidade do momento do lugar é aqui e agora. Certo? Então eu estou disposto, né? Agora chegou a par. Eu fiz 5 visitas voluntárias e agora para pegar na massa, para a coisa acontecer mesmo, não é porque eu quero nem coisa não, é porque é necessário que seja assim, porque não tem outro caminho a não ser assim, agir. Tomar uma decisão é partir para o ataque. E agora está aí a mensagem. E essa mensagem eu deixo tanto para Congonhas do Norte como para Altazes, foram aquelas que eu me comprometi. Tá certo? O que você achou? Juscelino, acho um projeto muito bacana, né? É algo bem ambicioso que, assim, tem potencial para mudar a história da cidade, né? Transformar a cidade em um polo comercial. Então, assim, igual você falou, uma cidade que tem ótimas condições de clima, de solo, de relevo. E é aquele ditado, né? Quando a vida te dá limões, faça uma limonada. Então, seria o quê? Seria pegar a oportunidade que tem, pegar tudo que tem de positivo ali e transformar aquilo no meio de produção, né? Para tentar ajudar a cidade mesmo, né? Transformar a cidade num ótimo polo. Tá. Mas é isso. Beleza. Obrigado, viu, Diego? Eu que Falou. agradeço. Ô, Diego, e aí eu quero colocar você também, para finalizar, no programa de fruta, já que você mexe com. Você vai assumir aqui a direção do seu viveiro aqui, da viveiro não, da comercialização, e o Vandercy está voltando para a Dona Eusébia, que você faça um trabalho junto com os gerentes da Emater, no sentido de fazer trabalhos com muda de qualidade, certo? Trazer, quando for fazer muda, né, quando tiver um programa de um produtor para fazer uma coisa bem feita, que ele te procure, porque aqui no centro de Minas Gerais nós não encontramos isso. Uhum. A gente não tem muda de qualidade num lugar só. Não, tá certo. Valeu, gente. Então, tá entregue aí, né? Obrigado, viu, Diego? Falou, eu que agradeço. De quantos minutos? Diego, desculpa aí, mas eles vão entender.